patriotas! Ontem, dia 9 de outubro de 2024, a CCJ, sob a presidência da deputada federal Carol de Toni, do PL, obteve uma grande vitória ao conseguir aprovar, por ampla maioria, os projetos de lei e propostas contra os excessos que vêm sendo praticados pelos atuais ministros do STF. A sessão foi tumultuada em razão das tentativas dos parlamentares da base do governo lulista terem tentado de todas as formas obstruir e retirar de pauta as propostas. Apesar dessas tentativas, a comissão aprovou o pacote de propostas que buscam frear os excessos dos ministros e ativistas políticos do STF. Vejam alguns momentos dessa tumultuada sessão na CCJ. Senhora presidente, eu lamento o que está acontecendo aqui na CCJ. É claramente um desvio de finalidade das ações dessa comissão. Ao invés de discutir temas de interesses nacionais, a pauta dessa comissão gira em torno de uma coisa só: livrar Jair Bolsonaro da prisão. Essa é a pauta da CCJ. Livrar Bolsonaro da prisão. Ontem foi aquele projeto insano da anistia. Um projeto feito de uma esperteza que praticamente anula todo o capítulo sobre a defesa do Estado democrático de direito no Código Penal. Esses 4 projetos de hoje sobre o Supremo é uma chantagem ao Supremo, é uma ameaça ao Supremo. Senhora presidente, eu como sua colega de partido e ex-presidente dessa comissão, quero fazer um desagravo aqui, porque na sua fala, o líder da maioria atacou Vossa Excelência. Disse que Vossa Excelência não poderia conduzir essa comissão. Eu quero dizer que tenho orgulho de Vossa Excelência, que é uma mulher que faz um trabalho exemplar. Vossa Excelência é do ramo do direito, conhece muito bem o sistema jurídico, ordenamento jurídico, e é uma pessoa equilibrada. Eu lamento profundamente ver um ataque desse nível e sinto saudades, sabe, da época em que a gente tinha debates realmente temáticos aqui na casa, de altíssimo nível. Eu, como procuradora que fui, acho que esse tema é importantíssimo. A gente tem que discutir com nível intelectual, não com esse tipo de atitude rasteira. Então, eu quero fazer um desagravo aqui a Vossa Excelência e conte com o meu apoio. Eu quero me pronunciar agora sobre as falas do Lindbergh, do deputado, porque o senhor atacou diretamente essa presidência, questionando o rumo que está sendo dado para a comissão. Primeiro, deputado Lindbergh, que eu vou te falar aqui, se for para a gente parar para discutir questão de queimadas, questão de problemas do Brasil, nós vamos ter que marcar uma audiência pública, chamar a ministra do Meio Ambiente e tudo mais, ou ministros do Bolsonaro, e isso aqui vai virar... O que vai virar essa comissão? Uma sala de debates entre quem está fazendo o quê, quem está deixando de fazer? Porque o recorde de queimadas está sendo o atual governo. Lamentar que esse projeto esteja sendo pautado. Respeitosamente lamentar. Lamentar porque este projeto tem um objetivo. Não é apenas este projeto. Todos esses projetos têm como objetivo uma retaliação institucional ao Supremo Tribunal Federal. A Constituição exige, entre os poderes, independência e harmonia. Exige diálogo institucional. Mas retaliação institucional não tem amparo na Constituição. E, neste momento, o desejo é esse. Senhora presidente, é uma pergunta realmente que eu estou em dúvida. Eu não sei se eu estou ficando doido ou se estamos dentro de um clima de normalidade. Essa PEC não veio do Senado? Sim, deputado Arthur, sim. É porque eu li isso agora, e o mais impressionante, o PT no Senado orientou sim essa PEC. Ao que tudo indica, sim, deputado. O PT orientou sim essa PEC. Qual é a questão de ordem, senhora presidente? Qual é a será que a pergunta é porque eu estou achando que eu tinha... Sei lá, questão de alguma coisa errada, eu tô ficando louco. Tá, deputado, mas não é uma questão de ordem, né? É então, que o PT no Senado, ao ver dos deputados aqui, da Câmara dos Deputados,
o PT do Senado está atentando contra a democracia, está fazendo um revide, não sei por que motivos, ao Supremo Tribunal Federal. Porque o discurso Deputado, aqui qual a questão realmente de é ordem? causar Deputado, O senhor está falando em Na verdade. verdade, não era uma questão de ordem, era só uma manifestação. Deputada Érica. Como relator, presidente. Pode, só um minutinho. Pode. Só para acrescentar, deputado. Deputados, vamos manter o respeito e a ordem. Jacques Wagner está contra o Senado. Deputado Relator. Arthur. Relator. Deputado Arthur. Jacques Wagner está contra o Senado. Relator. Deputado Arthur. Como relator, eu queria esclarecer que Vossa Excelência não só tem razão, como líder do governo do PT votou favoravelmente a PEC. Viu, deputado Arthur? Deputado Arthur, como relator, só queria esclarecer que Vossa Excelência não só tem razão, como líder do governo do PT votou a favor da PEC. Tá, deputados, vamos seguir adiante. Condição de presidenta desta comissão e desta reunião, Vossa Excelência nunca poderia entrar no mérito de qualquer discussão, mas aqui desmascarou que a presidência foi ocupada por alguém que está a serviço não da função precípua desta própria comissão, mas de defender os interesses daquela pessoa inelegível. Esses últimos 2 dias. A gente viveu, no domingo, o processo eleitoral. Dos mais de 5 mil municípios do país foram eleitos prefeitos e vereadores. Do domingo para cá, eu confesso que não tive a oportunidade de andar muito, mas não vi ninguém em porta de quartel, ninguém fazendo movimentação para questionar a urna eleitoral, nenhum partido questionando resultado de eleição nas urnas. E aí a gente chega aqui ontem, e o que é que está na pauta dessa comissão? A anistia daqueles que tentaram dar um golpe porque não aceitaram o resultado das eleições de 2 anos atrás. Na verdade, nós estamos vivendo aqui um confronto com o Supremo Tribunal Federal. Vale dizer, um confronto com o Poder Judiciário. Nós temos 4 projetos para discutir hoje aqui. 4. Todos 4 projetos, 2 emendas constitucionais, 2 projetos de lei, todos 4 voltados para incidir diretamente, reduzir os espaços, infantilizar o Supremo Tribunal Federal. Para nos atermos à matéria, nós só desejamos que as liminares sejam deferidas por órgão colegiado. Não tem sentido nós nos debruçarmos sobre projetos de leis aqui nessa casa por longos anos, formarmos uma maioria extensa e, de repente, uma cabeça iluminada, numa decisão monocrática, coloca em xeque tudo aquilo que nós produzimos. PDT, PSDB, Podemos. Podemos, presidente, obviamente orienta não. E o colega Arthur Maia foi muito feliz na sua colocação quando ele mostra a incoerência do PT do Senado com o PT da Câmara. Vocês têm que se decidir, é a zona que está o país. Administração sem rumo nenhum. Vocês atacando o próprio líder do Senado, dizendo que ele é antidemocrático. Daqui a pouco eu vou chamar ele de fascista também, mas vem cá. O nosso trabalho aqui é aprovar uma legislação, vai lá um iluminado e derruba tudo e vocês acham isso normal? Senhora presidente, estamos prestes a aprovar uma das medidas mais importantes que esse Congresso Nacional já deliberou, que é o fim das decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu quero colocar aqui, primeiro, o deputado disse que isso já está, o prazo de pedido de vista já está no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Tem vários dispositivos dentro do regimento interno do Supremo Tribunal Federal que o Supremo simplesmente ignora. Inclusive os prazos de pedido de vista, inclusive a proibição de se poder abrir investigação de ofício, salvo quando acontece algum crime nas dependências do STF. O STF hoje considera que qualquer crime cometido em rede social aconteceu dentro, fisicamente, do Supremo Tribunal Federal. E reforçando o que vários colegas já colocaram, é justo, é correto que depois da deliberação de um corpo técnico que a Câmara dos Deputados possui, justamente para isso, dos servidores da casa, dos parlamentares, dos senadores, passarem anos debatendo uma legislação, um único ministro numa canetada acaba com essa lei, senta em cima dessa liminar por 5, 6 anos. Vamos lembrar, o Supremo já sentou em cima de auxílio moradia, inclusive para juiz que morava no lugar em que trabalhava. Decisões fascistas, monocráticas, antidemocráticas, golpistas,
eu diria até, deputada Bia, às vezes misóginas, porque são projetos de lei aprovados aqui em favor das mulheres, ou racistas em defesa de minorias. Por isso, sou absolutamente a favor de acabar com as decisões monocráticas, que monocrático significa governo de um, e sou contra qualquer tipo de autoritarismo ou abuso de autoridade, e por isso o Novo orienta sim. Um poder monocrático, autoritário, fisiológico, agindo em seu benefício. Está óbvio que os partidos de esquerda não só perderam flagrantemente nas questões das últimas eleições, mas também não tem mais o que oferecer em termos de proposta. Agora só tem uma minoria muito pequena que se resguarda de um poder monocrático escondido lá no STF, que vem à sua defesa toda vez que perdem votações aqui na CCJ ou votações no plenário. É isso que fica patente aqui, presidente. Eu trato desse tema há algum tempo. Eu estou absolutamente seguro de que ele é constitucional, necessário. O artigo 49 da Constituição, quando trata das prerrogativas do Congresso, ele é claro em dizer que dentre elas está defender e resguardar para que os outros poderes não se sobreponham às prerrogativas do Congresso. Só que hoje, se nós não tivermos esse comando constitucional, alguém decide de maneira inconstitucional, flagrantemente inconstitucional, inclusive com um voto divergente de um ministro dizendo eu voto contra porque essa decisão está sendo inconstitucional, e não há quem recorrer. O Congresso fica absolutamente desmoralizado, a Constituição rasgada. É preciso que haja, sim, este recurso, e esse recurso está sendo proposto de uma maneira muito responsável, muito equilibrada. Portanto, nós somos contra a retirada de pauta, o PL orienta não. Tá? Contra o requerimento da retirada de pauta. A esquerda encontrou, nesses últimos anos, um atalho para desfazer tudo aquilo que nós, conservadores, fazemos por aqui. E esse tipo de medida tem que cair por terra. Então, nós somos contrários à retirada de pauta. Queremos uma ditadura. Eu acho que é o contrário, colegas. A ditadura se está vivendo agora. Você hoje não pode falar no seu celular o que você pensa e o que você quer. Que você é simplesmente preso, inclusive, por isso. E por uma decisão monocrática de um inquérito que não existe. É um inquérito do fim do mundo. Isso sim é uma ditadura. Que se votou a Constituição Federal Brasileira, companheiro Chico, que é historiador, sabe naquela época que garantiu o artigo 231, 232, que trata de direitos fundamentais sobre o direito dos povos indígenas? O Congresso Nacional Brasileiro, naquela época, votou 470 favorável e somente 4 contrariamente os direitos dos povos indígenas. No entanto, quando nós, no ano passado, fizemos uma frente-luta contra o marco temporal, sabe qual foi a votação, companheiro Chico? 135 votos contrário ao marco temporal e todos os restantes dos 513 parlamentares, que por muitas vezes ainda diz que se preocupa com a questão Yanomami, que se preocupa com a morte de indígena, votaram favoravelmente. E sabe o que foi possível travar essa batalha? A decisão do STF, que decidiu inconstitucional o marco temporal. Não se sentindo contentado, naquela época se votou a urgência ainda no Abril Indígena, quando no Abril Indígena poderia estar fazendo um gesto aos povos indígenas de reparação histórica, e no mês de maio se votou o mérito do marco temporal. Mas no mês de setembro foi o final da votação, que já se estendia, se arrastava por mais de 3 anos, a decisão do STF favorável aos direitos dos povos indígenas, quando não se levava em consideração, querendo reconhecer que somente seriam reconhecidas terras indígenas, aquelas que foram demarcadas até a promulgação da Constituição Federal de 1988. Ninguém quer falar de marco temporal de 1500, mas querem estabelecer um marco temporal. E foi preciso o STF fazer uma análise histórica por diversos ministros, porque estava em jogo julgando um caso de repercussão geral do povo Laclanô-Choclen em Santa Catarina. Naquele momento foi preciso também pensar outras alternativas, quando também se analisou indenização para as pessoas que ocupavam de boa fé. Hoje eu estou no STF, na Comissão de Conciliação, porque mesmo o STF decidindo inconstitucional no mês de setembro do ano passado, se derrubou os vetos presidencial que se tratava do marco temporal. Como pode
a gente permitir que uma comissão especial seja instalada para justamente debater uma tentativa de golpe contra o Poder Judiciário. Jamais. Encerrar, nós todos sabemos, não é uma questão de interesse da direita, é um interesse suprapartidário, um interesse de respeito ao equilíbrio entre os poderes que tem sido muito desrespeitado. Então, acho que já está de bom tamanho a discussão que tivemos, enfrentamos obstrução, que é legítimo, mas agora podemos encerrar. Queria tocar num assunto também, presidente, que está pipocando aí, que o ministro Múcio, ministro da Defesa do governo Lula, diz que israelenses ganharam licitação, mas por questões ideológicas, por pressões ideológicas de grupos políticos ligados ao governo, ganhou, mas não vai levar. Então, nós queremos saber onde que está amparado na lei terminar com uma licitação, dizer que o ganhador não vai levar por questões ideológicas. Do ativismo judicial e da judicialização da política. O ativismo judicial é quando, por exemplo, o Poder Judiciário se arvola no direito de muitas vezes ser protagonistas de pautas e matérias que, na verdade, não lhes caberiam. E a judicialização da política, muitas vezes provocadas por partidos políticos que perdem no espaço democrático do parlamento. Não raras vezes o que vemos. Nós vemos um debate profícuo, um debate democrático aqui na arena de debates propícia que é o parlamento, mas quando perdem, quando são derrotados no voto, eles não satisfeitos se socorrem justamente da Suprema Corte, vão até a Suprema Corte, judicializam a questão, promovendo e ajuizando ações que são atentatórias àquilo que nós simplesmente decidimos aqui no parlamento. E aqui eu queria citar alguns casos concretos. Eu não estou falando de ideologia aqui. Estou trazendo casos concretos. Por isso que eu quero dialogar respeitosamente com o outro lado, sobretudo o deputado Chico Alencar, deputado Patrus e os demais deputados da esquerda, porque estamos falando, quando a gente pensa em fortalecimento do parlamento, restabelecer a dignidade, a honradez desse parlamento, que muitas vezes sai enfraquecido quando se torna refém de determinadas medidas que são autoritárias, a gente tem que perceber o que reza a Constituição. Encerrada a votação, vamos abrir painel. Quando eu declaro encerrada, já está encerrada, mas vamos constar em ato o seu voto. Está aprovado o parecer do relator por 36 a 14. 15 com o da deputada Érica. Vendo a tratar, encerro os trabalhos e cancelo a segunda reunião deliberativa extraordinária anteriormente convocada para hoje. A reunião deliberativa extraordinária anteriormente convocada para amanhã também está cancelada e a próxima será convocada oportunamente. Está encerrada a presente reunião. Parabéns a todos os autores e relatores. A deputada Carol de Tone, presidente da CCJ, logo após a votação das propostas, foi entrevistada por jornalistas. Vamos ver o que ela falou. As regras, os conceitos, Bruno Pinheiro é quem vai explicar para a gente agora, ele que está inclusive com a presidente da comissão. Que bom, Bruno. Agradeço também à deputada federal Caroline de Tone por participar conosco. Bem-vindos. E que gentilmente nos atende e está te ouvindo também. Ótima tarde, Evandro, a quem nos acompanha. Eu vou direto ao ponto com a senhora, um dia importante. Esse assunto começou no Senado, agora na CCJ. Foi aprovado hoje, agora será levado para uma outra comissão que não existe ainda. Quanto tempo deve levar para essa discussão chegar ao fim e, de fato, como a oposição espera, ser uma novidade, acabar com as decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal? Então, hoje tivemos um grande dia na CCJ, né? Nós já tínhamos discutido essa matéria antes das eleições e conforme um acordo feito entre a própria oposição e situação, hoje estava para ser votado. O governo queria realmente prolongar e não votar hoje, mas nós, cumprindo esse combinado, submetemos a votação, votamos a PEC 8, foi aprovada. O passo agora é passar na comissão especial, depois plenário, aí depois ir para promulgação. Mas o fato é que, além da PEC 8, que limita as decisões monocráticas, aí a gente entende a importância, no caso da desoneração da folha. O Congresso Nacional aprova aí a prorrogação da desoneração, o presidente da República veta, volta para o Congresso Nacional, a gente derruba o veto, e o que o governo faz? Que perdeu, né,
não teve a maioria no Congresso, peticionou ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Zanin, numa decisão monocrática, deu um prazo para o Congresso reonerar a folha, ou seja, desrespeitando a vontade de 513 deputados, 81 senadores, e isso não pode mais ser tolerado. Então, essa PEC já foi aprovada no Senado, foi aprovada na CCJ e tende a transcorrer. Estamos agora, eu saí da CCJ, mas está entrando em votação neste momento também a PEC 28, que prevê sustar decisões judiciais do Supremo que invadam a competência do Congresso Nacional. Esse é outro tema muito relevante e temos ainda na pauta e vamos seguir até o final do dia. Por mais que o Lira tenha suspendido a sessão do plenário, nós tivemos quórum para iniciar e queremos esgotar essa pauta ainda hoje. 2 projetos de lei para criar novas hipóteses de crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também prever um prazo para que o Pacheco analise e não engavete, como tem feito, os pedidos de impeachment com relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, feito isso, vamos fazer essa entrega à sociedade brasileira que tanto tem cobrado e visto os excessos do poder. De que maneira que os integrantes da comissão vinham olhando para esse tema e se manifestaram nesse dia em que a maioria decidiu, então, que na comissão há a possibilidade agora de limitar essas decisões que são tomadas por um único ministro? Então, nós tivemos ampla maioria para aprovação dessa pauta, foram 39 votos a 18 e tivemos, então, ou seja, um êxito muito grande. Só para dar um exemplo para vocês, um desses temas do ativismo judicial tinha sido submetido no outro mandato, onde eu era deputada, membro da comissão, e nós perdemos por 1 voto. Agora, ganhou-se essa pauta com uma margem grande de diferença na votação, 39 votos a 18. Isso mostra que tantos parlamentares, ouvindo a sociedade e vendo os atos, né, do Supremo, estão entendendo a necessidade de corrigir esses excessos para que realmente a democracia possa ser respeitada no país e que retome-se o reequilíbrio entre os poderes, porque infelizmente o judiciário hoje está hipertrofiado. Bruno, rapidamente, que o Alan Gani tem uma pergunta também para a presidente da comissão. Vai lá, Gani. Deputada, boa tarde. Existe algum projeto para melhorar a questão processual do Supremo, para que ele não haja mais de ofício, seja de fato provocado pelo Ministério Público, inquéritos com data para começar e data para terminar? Existe alguma movimentação no Congresso nesse sentido? Olha, na verdade, a existência de inquéritos no Supremo Tribunal Federal não tem previsão nenhuma. Foi baseada num regimento interno do Senado, mas que nós entendemos que é ilegal. Então, nesses projetos de lei, o que a gente tem é ampliar o rol de condutas dos ministros que configuram crime de responsabilidade, o que a gente entende que vai inibir esse tipo de conduta ativista dentro do tribunal. Por exemplo, quando o Barroso, que é presidente do tribunal, ele fala que derrotou o bolsonarismo ou que o tribunal não tem uma natureza apenas jurídica, mas política, isso é extrapolar da função de um magistrado e a gente entende que isso se enquadra nesses rols de crime de responsabilidade. Ele não deve ser um juiz não pode ter uma postura político-partidária, ele tem que aplicar a lei e a Constituição. Então, essas manifestações político-ideológicas ou ativistas, né, ou que invadem nossa competência, todas estão no rol. Prazos processuais não estão sendo advertidos, só um prazo para o presidente do Congresso Nacional realmente analisar os pedidos e pautar sob pena de trancar a pauta. Nós entendemos que essas medidas, elas dão um claro recado aos ministros que está na hora de não termos mais inquéritos abertos, perseguindo parlamentares, jornalistas, né? Temos brasileiros banidos hoje do Brasil, que é o caso do Rodrigo Constantino e do Paulo Figueiredo, que tiveram passaportes cancelados e contas no Brasil bloqueadas. Ou seja, isso nós entendemos que são abusos de poder e devem ser corrigidos também por meio da legislação, uma vez que a CPI do abuso de autoridade não está sendo aberta aqui no Congresso Nacional, que seria um dos meios de freios e contrapesos previstos na própria Constituição Federal. Presidente, só um minutinho que o Gustavo Segré também tem uma pergunta. Vai lá, Segré. Deputado, boa tarde. Obrigado pelo seu tempo. A pergunta é, a PEC vem de 2021, a PEC 8. Tem o projeto de lei 4754 que vem de 2016, sobre o crime de responsabilidade. E sobre a opinião, o crime de opinião, seria 2022. O que a senhora acha que motivou trazer essas 3 questões de datas tão antigas para esse momento de agora e que tenha tido o beneplácito dos 39 votos?
Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas o que motivou pautar agora essas PECs, eu acredito que teve a questão do presidente da Casa. Na verdade, essa PEC 8, quando foi aprovada no Senado, a nossa intenção já era pautar na CCJ. Mas o presidente Lira não soltava da mesa, ou seja, não despachava para a CCJ, demorou alguns meses, e por conta da questão da briga das emendas, né, ele soltou. E ele nunca interviu na CCJ no sentido de dizer o que eu não deveria ou deveria ou não pautar. Mas conhecendo a nossa linha de condução, né, entendemos que como uma deputada de oposição, a CCJ hoje é o único espaço em que os temas realmente da oposição podem ser discutidos amplamente. Ele sabia que nós pautaríamos. Pautamos e continuamos essa discussão até aprovar a admissibilidade. Vai lá, Fábio Piperno. Deputada, eu fiquei em dúvida, deputada, em relação a duas coisas. Uma, quando a senhora fala em ativismo judicial, vocês estão no texto, então, aprovando, digamos, punições para ministros que cometam excessos nessa questão. Eu gostaria de saber, por exemplo, que a senhora citou o caso do ministro Barroso, se vocês estão prevendo punições, se o ministro emitir uma opinião como essa de acabar com o bolsonarismo nos autos de algum processo, o que é extremamente grave, ou, por exemplo, ele manifestar uma opinião em uma palestra que não tenha nenhuma relação com algum tema que ele esteja julgando naquele momento. E outra coisa, quando a senhora falou que vocês vão exigir do Senado um prazo para que os projetos prevendo punição aos ministros sejam votados. Essa exigência seria mais uma sugestão ou vocês vão tentar alguma exigência legal para que o Senado faça isso? Não, o projeto de lei prevê que o Senado tem um prazo para analisar, sob pena de trancar a pauta, tá? Então essa é a resposta ao segundo questionamento. Com relação ao posicionamento dos ministros, com relação numa palestra, etc., uma coisa é a questão acadêmica, mas não dá para a gente diferenciar a postura do ministro da sua conduta social, porque o próprio Código de Ética da Magistratura prevê que o magistrado deve ser uma pessoa que tem uma postura social comedida, mas a gente vê o tempo todo os ministros se pronunciando sobre casos em julgamento, ministros dizendo que se o atual presidente está aí foi porque eles mudaram o entendimento da prisão em segunda instância, foi porque eles permitiram. Então, quando a política entra por uma porta do tribunal, a justiça sai pela outra, diz um ditado. E quando a injustiça é cometida pelo judiciário, contra ela não há quem recorrer. O fato do inquérito do dia 8 de janeiro, por exemplo, estar em trâmite no Supremo Tribunal Federal, que é um dos casos do tema da anistia, que também está na CCJ e ontem foi lido o parecer e dado vista, é um outro caso clássico de que não poderia estar acontecendo, porque aí nós temos a violação do juiz natural, do promotor natural, nós não temos duplo grau de jurisdição para os condenados, para quem eles vão recorrer com penas de 17 anos, penas que não são individualizadas, não tem individualização da conduta. Então, isso são direitos básicos do acusado, ampla defesa, contraditório, presunção da inocência e individualização da pena com provas. O caso da anistia é um caso clássico também de um excesso que está acontecendo vindo do Supremo Tribunal Federal, que deve ser corrigido porque eles não estão fazendo uma autocontenção. Ao contrário, é o tempo todo extrapolando as suas competências e assumindo competências que não são deles. Então, nosso único objetivo ao fazer essas pautas são reequilibrar os poderes e que cada poder fique dentro do seu próprio quadrado das suas competências constitucionais. Paulo, eu continuo com uma dúvida. Nesse momento, sendo votada a PEC 28, que susta decisões que invadam a competência do Congresso Nacional. Ok, deputada, muito obrigado à senhora, a assessoria, que você deu um tempo para conversar com a Jovem Pan e retorne outras vezes para a gente esclarecer um pouco mais sobre o que está na agenda, viu, Evandro? É que nós não temos a PEC 28, temos mais os dois projetos de lei que estão em votação nesse momento e a deputada Cristoneto tem que pegar o voo, que é a minha vice-presidente, então eu tenho que reassumir, senão ela vai perder o voo também, ela que tem mãe de filha pequena. Grande abraço, obrigado, estou à disposição para continuarmos esse debate. Obrigado. Outra vez a gente vai oferecer um chimarrão para a senhora também. Ok, obrigado. Obrigado. Evandro, valeu. Valeu, deputada. Corre lá. Agradeço aí, né, a deputada por ter permanecido conosco e respondido as perguntas de todos. Eu vi que o pessoal estava meio apressado. É sempre assim, ali pelo espelho dá para ver que ela saiu correndo ao lado da assessora. Tá assim. Obrigado, Bruno. Sempre muito bom conversar contigo e traga mais entrevistados, porque é muito bom a gente também ter diretamente, né, a conversa com esses parlamentares para compreender para qual sentido eles querem seguir. Olá, patriotas! Gostou do nosso canal? Se gostou, peço que deixe aqui o seu like e a sua inscrição.
Assim, mais pessoas irão receber as nossas notícias e você receberá novas informações do Brasil em Foco. Até breve!